graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs, todas as pessoas, os amigos e amigas que nos assistem neste momento através deste culto de louvor ao nosso Deus. Nós estamos iniciando este culto e hoje vamos refletir um pouco sobre o seguinte tema: identidade cristã, firmados em Jesus. Estamos no período de avaliação da vida cristã, de avaliação da nossa caminhada de fé. Estamos no período denominado no calendário cristão o período da Quaresma. E este período, então, na igreja cristã, na igreja reformada, é um período de avaliação da vida com Deus. E nesse instante, ao iniciarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ouviremos o prelúdio. Teremos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso somos todos chamados para adorar, louvar e celebrar ao Deus da nossa vida. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Vamos todos, irmãos e irmãs, através deste culto, louvar e glorificar ao nosso Deus, ao Deus de toda a glória e de toda a majestade. Nesse instante, ouviremos o cântico Majestade e Glória.
Louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, ó Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de perdão, Deus presente, Deus fiel. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. A tua igreja, através deste culto, exalta, glorifica e adora ao teu santo e maravilhoso nome. Por isso, Senhor, recebe a expressão de louvor dos teus filhos e filhas, pois apresentamos este culto ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, faremos nesse instante a leitura bíblica que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E diz assim o texto da palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos e irmãs, este texto fala que Deus nos alcançou em Cristo Jesus com a sua maravilhosa graça. Por isso, nesse instante, cantemos em louvor ao nosso Deus o hino 29, Ó Rei Sublime. Cantaremos a primeira e a segunda estrofes. Louvemos ao nosso Deus.
do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 4, assim anuncia: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos e irmãs, esse texto, através desse texto, o profeta Isaías denuncia o pecado do povo de Deus, do seu tempo. Mas esse texto, ele ecoa por todos os tempos e chega até nós também, Igreja de Deus, no século 21. E esse texto serve de alerta para cada um de nós, para que analisemos, avaliemos a nossa vida diante de Deus. Quero repetir nesse instante, irmãos e irmãs, o versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos e irmãs, momento de confissão. E nesse instante cantaremos o hino 44, Perdão, Senhor. Cantemos. Oremos. Misericordioso Deus, olha para cada um de nós, sonda o nosso coração e tenha misericórdia de nós. Reconhecemos que somos pecadores e que muitas vezes deixamos de fazer aquilo que é da Tua vontade.
Perdoa, Senhor, todas as vezes que a tua igreja, que cada um de nós individualmente, desviou-se da tua vontade. Ó Deus, e nesse instante de oração suplicamos, perdoa-nos, porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o seu sangue ali derramado para a remissão dos pecados. É tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso único mediador, que chegamos à tua presença e humildemente suplicamos: perdão, Senhor. Reconhecemos que não merecemos, mas confiamos na tua infinita misericórdia e no teu infinito amor por cada um de nós. Nesse instante oramos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e em nome dele agradecemos pelo perdão. Amém e amém. Irmãos e irmãs, o Salmo 116, versículos 1 e 5 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Por isso cantemos: glória ao Salvador. Dando continuidade a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e também agradecidos a Deus por tão maravilhoso perdão que Ele nos concede através de Jesus Cristo, nesse instante louvaremos o nosso Deus, louvaremos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lembrando que o tema deste culto é identidade cristã, firmados em Jesus. É um período que estamos avaliando a nossa vida e por isso nesse instante cantaremos canções que nos chamam também a avaliarmos a nossa vida. Nós precisamos ter os mandamentos de Jesus na nossa vida e guardá-los em nosso coração, e também para que possamos ter uma identidade cristã, nós precisamos da presença e da ação do Espírito de Deus sobre nós. Cantemos essas canções em louvor a Deus.
louvor ao nosso Deus. Nesse instante, vamos meditar na Palavra de Deus. Lembrando que, através desse culto, estamos avaliando a nossa vida e hoje estamos pensando na nossa identidade cristã, firmados em Jesus. E para esta meditação, eu farei a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A leitura que faremos a partir do versículo 19. E assim diz o texto da Palavra de Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Oremos. Bondoso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, a Tua Palavra que é viva e eficaz, alimento para a nossa vida. Precisamos muito da direção da Tua Palavra na nossa vida. Por isso, Senhor, suplicamos que o Teu Santo Espírito nos conceda entendimento da Tua Palavra, para a nossa edificação, para a nossa orientação, a fim de vivermos para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, identidade. O que é identidade? Todos têm um documento que se chama identidade. É o RG, o Registro Geral. E qual que é a função deste documento que nós chamamos de identidade? A função deste documento é a de nos identificar como cidadãos, no nosso caso, cidadãos brasileiros. Identidade é aquilo que localiza uma pessoa na história da sua vida. Por isso que uma pessoa sem documentos, ela é uma pessoa sem identidade. Então, irmãos e irmãs, identidade é aquilo que identifica alguma coisa ou alguém. Identidade cristã.
firmados em Jesus. Esta é a nossa avaliação. Este texto que acabamos de ler, irmãos e irmãs, conclui dizendo: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esta informação está falando de identidade, está falando de identificação. Os discípulos foram identificados com Cristo. Os discípulos foram reconhecidos lá em Antioquia como seguidores de Cristo. Aliás, este fato desta narrativa ocorreu na cidade de Antioquia. Antioquia foi a primeira base, a igreja de Antioquia foi a primeira base do ministério do apóstolo Paulo. Aliás, ela foi a base do ministério do apóstolo Paulo, a base das suas viagens missionárias, as suas 3 viagens missionárias. Antioquia é uma cidade fora dos domínios do Estado de Israel, portanto, uma cidade gentílica, uma cidade dos gentios. E ali em Antioquia surge a primeira igreja fora dos domínios de Jerusalém, fora dos domínios dos judeus, fora dos domínios de Israel. A igreja de Antioquia, da cidade de Antioquia. E o texto nos informa, a leitura do texto que fizemos, que ali começaram a surgir os primeiros cristãos não judeus, os chamados gentios. E ali começou a surgir um grupo muito importante, muito significativo de cristãos, de tal forma que a informação do surgimento desse grupo de cristãos chegou ao conhecimento da igreja lá em Jerusalém. A liderança da igreja de Jerusalém, então, envia para a cidade de Antioquia Barnabé, um dos líderes, um dos que serviam na igreja de Jerusalém. Envia lá para Antioquia para ver o que estava acontecendo lá. E Barnabé então vai para lá e percebe que lá há um grupo realmente identificado com Cristo, com o Evangelho de Cristo. E nesta narrativa do livro de Atos dos Apóstolos que acabamos de ler para a nossa meditação, esta narrativa encerra dizendo: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, foram identificados com Cristo. E por que, irmãos e irmãs, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia? Por que que isto ocorreu? O texto que lemos oferece algumas respostas. Nessas respostas percebemos algumas coisas indispensáveis ao cristão identificado com a causa de Cristo. Através deste texto, podemos perceber algumas marcas que identificaram aqueles primeiros cristãos da cidade de Antioquia. Por isso, irmãos e irmãs, podemos perceber no texto que a primeira marca que estava sobre aqueles cristãos e por isso foram identificados como tal, como cristãos, é que o texto diz que a mão de Deus estava com eles. Isso está no versículo 21 do texto que lemos. A mão de Deus estava com eles. Irmãos e irmãs, qual que é o sentido dessa expressão? A mão de Deus estava com eles.
Esta expressão tem o sentido, irmãos e irmãs, de aprovação, tem o sentido de presença de Deus com eles, tem o sentido de bênção de Deus sobre eles, tem o sentido de amparo e proteção sobre eles. A mão de Deus sobre os discípulos ali em Antioquia, a presença de Deus, a aprovação de Deus na vida daqueles que tinham se convertido a Cristo, levou-os a serem identificados como cristãos naquela cidade. Já lemos, irmãos e irmãs, neste culto, no momento da confissão, lemos o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Veja que coisa interessante, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, a mão do Senhor está estendida para abençoar. Também vamos perceber nas cartas apostólicas, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente aquela dirigida a Timóteo, nós vamos perceber, irmãos e irmãs, a importância da imposição das mãos sobre aqueles que são chamados por Deus na igreja de Jesus para exercer ministérios específicos, ministérios ordenados, como são os ministérios dos presbíteros, dos diáconos e dos pastores, são ordenados. Certamente vários dos irmãos e irmãs que estão participando deste culto já presenciaram na igreja aquela cerimônia muito importante, bonita, significativa, quando ocorre a ordenação de um presbítero, quando ocorre a ordenação de um diácono, de uma diaconisa, de uma presbítera. Então, naquele momento solene, a liderança da igreja vem à frente e impõe as mãos sobre aqueles que estão sendo ordenados. O apóstolo Paulo também fala na carta a Timóteo sobre a imposição das mãos do presbitério. E o presbitério também tem esta incumbência de estender e impor as mãos sobre aqueles que são chamados por Deus para serem ministros da palavra e do sacramento, serem pastores da igreja. O presbitério tem a incumbência e a responsabilidade de impor as mãos sobre estes para que sejam ordenados ao ministério. E as mãos estendidas no momento de ordenação no corpo de Cristo, na vida da igreja, estas mãos estendidas simbolizam as mãos de Deus sobre a liderança da igreja. Irmãos e irmãs, o texto diz no versículo 21 que eles foram identificados como cristãos, reconhecidos como cristãos, porque a mão de Deus estava com eles, a aprovação de Deus estava sobre eles, a presença e a bênção de Deus estava com eles, o amparo e a proteção de Deus estava sobre a vida daquele povo, daqueles primeiros cristãos, e por isso foram reconhecidos como seguidores de Jesus. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, o texto também nos fala que outra marca que estava presente na vida daqueles cristãos de Antioquia é o que nos informa o versículo 23. O versículo diz que a graça de Deus estava sobre eles. A graça de Deus estava sobre eles. Nós aprendemos pela palavra de Deus que tudo o que somos e tudo o que temos é tão somente por causa da graça de Deus. Esta é uma das primeiras lições que aprendemos na caminhada da fé. Tudo o que somos e tudo o que temos é por causa da graça de Deus. O salmista, no Salmo 63, versículo 3, ele diz: a tua graça, Senhor,
é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Irmãos e irmãs, já lemos também neste culto, no início deste culto, aquele maravilhoso texto da carta aos Efésios, capítulo 2. E aquele texto vai falar da maravilhosa graça de Deus que nos alcançou através de Cristo Jesus. E os clássicos versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos e irmãs, a graça de Deus estava sobre aqueles cristãos da cidade de Antioquia, e por isso eles também foram reconhecidos como cristãos, eles foram reconhecidos como seguidores de Cristo, eles foram identificados com Jesus Cristo. O que significa essa expressão, a graça de Deus estava sobre ele? Essa expressão tem o sentido, irmãos e irmãs, de pertencimento a Deus, de pertencimento a Cristo. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, estes passam a pertencer a Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai chamar a igreja, vai chamar aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, de raça eleita, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos e irmãs, a graça de Deus revelada em Cristo, que nos alcançou, ela nos fez tornarmos pertencentes a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, quando a graça de Deus está sobre nós, nós também vamos demonstrar através do nosso jeito de ser, através da nossa maneira de viver, que nós também somos identificados com Cristo, porque a graça de Deus transforma o nosso coração, transforma a nossa vida e leva-nos a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E o viver segundo a vontade de Deus neste mundo pecaminoso faz com que o povo de Deus seja identificado com Cristo. A graça de Deus estava sobre aqueles cristãos. A terceira marca, irmãos e irmãs, que faz com que aqueles cristãos sejam reconhecidos como discípulos de Cristo, como seguidores de Jesus, é o que nos informa o versículo 23, na sua segunda parte. Diz o versículo que eles eram firmes de coração e perseveravam em Cristo. Eram firmes de coração e perseveravam em Cristo. A firmeza de coração estava presente no coração daqueles irmãos. Eles perseveravam na fé em Cristo. Isto ocorria porque, conforme nos ensina, nos informa o versículo 26 do texto, é que aqueles cristãos, eles foram instruídos na palavra de Deus. Barnabé os instruiu por 1 ano na palavra de Deus. E esta expressão, eram firmes de coração e perseveravam em Cristo, tem o sentido de comprometimento com Deus, tem o sentido de compromisso de vida com Jesus Cristo. Aqueles cristãos da cidade de Antioquia, pelo fato de serem firmes e perseverarem em Cristo, eles eram identificados e envolvidos com a causa de Cristo. Eram firmes na fé em Cristo. É bom lembrarmos, é bom sempre lembrarmos, quando refletimos sobre a experiência dos primeiros cristãos do início da igreja, é muito bom lembrarmos que a igreja do início sofria grandes e fortes perseguições do Império Romano. Mas esses cristãos de Antioquia, eles eram firmes de coração,
E eles perseveravam em Cristo, mesmo diante das lutas e provações, mesmo diante das perseguições. Eles eram firmes de coração e perseveravam em Cristo, e por causa desta postura, eles foram identificados com Cristo. Ah, irmãos e irmãs, que maravilhoso exemplo dos cristãos da cidade de Antioquia. A mão de Deus estava sobre eles, a graça de Deus estava sobre eles, e eles eram firmes de coração e perseveravam em Cristo. E por conta dessas marcas, eles foram pela primeira vez na cidade de Antioquia chamados cristãos, identificados com Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, a experiência desses primeiros cristãos do início da história da igreja, desses primeiros cristãos lá da cidade de Antioquia, essa experiência desses irmãos lança luz sobre nós e chama-nos à avaliação. Por isso, irmãos e irmãs, como estamos num período de avaliação da nossa caminhada de fé cristã, e a partir do exemplo desses cristãos lá do primeiro século, nós precisamos perguntar a nós mesmos: o nosso jeito de ser demonstra que a mão de Deus está sobre nós? A sua maneira de ser, a sua maneira de viver no dia a dia, tem demonstrado que a mão de Deus está sobre você? Você tem essa convicção de que a mão de Deus está sobre você e você procura viver nesta dimensão? O nosso jeito de ser demonstra que a presença da graça de Deus está sobre nós? O nosso jeito de ser no dia a dia demonstra que a graça de Deus está presente na nossa vida? As pessoas, quando convivem conosco, percebem que a graça de Deus está em nós e agindo através de nós, levando-nos a ter um comportamento de dignos cristãos. O nosso jeito de ser demonstra que somos firmes na fé em Cristo e que somos identificados com a causa de Cristo neste mundo. No nosso convívio diário, no nosso dia a dia, as pessoas percebem que nós somos identificados com Jesus Cristo. O nosso jeito de ser identifica-nos no dia a dia como cristãos, como verdadeiros cristãos. Na cidade de Antioquia, diz o texto que lemos, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E hoje, será que alguém escreveria a nosso respeito, a respeito dos cristãos presbiterianos independentes desta cidade de Paraguaçu? Será que alguém escreveria: na cidade de Paraguaçu foram os cristãos, os discípulos presbiterianos independentes, chamados cristãos, identificados com a causa de Cristo? Ah, irmãos e irmãs, que nós sejamos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que nós sejamos identificados com a causa de Cristo e, consequentemente, que todos nós estejamos firmes na fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus.
que levou-nos a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa identidade com Deus. E para que tenhamos uma identidade cristã, nós precisamos de fato valorizar a presença de Cristo na nossa vida. Nesse instante, ouviremos um cântico: Cristo, Cristo. Momento do envio, teremos este instante de oração e súplica. Irmãos e irmãs, no Salmo 37, versículos 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ouviremos nesse instante um cântico: não tenhas sobre ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar.
oração e súplica. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque aquilo que você necessita, as suas preocupações, enfim, a sua gratidão. Momento de oração e súplica. Oremos. Bondoso e eterno Deus, como é bom sermos filhos e filhas do Senhor. Como é bom termos a presença de Jesus em nossa vida. E como ouvimos nesta noite, Senhor, dá-nos sempre a força do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito, para que de fato possamos nos identificar como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Ó Deus, nesse instante suplicamos que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor esteja suprindo as necessidades das nossas famílias, que o Senhor, com a Tua preciosa providência, possa estar cuidando de cada detalhe da vida de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece as nossas necessidades. E nesse instante de oração nós apresentamos as nossas necessidades diante do Senhor e suplicamos que o Senhor esteja colocando a Tua mão e que o Senhor esteja agindo sobre cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor esteja agindo com a Tua santa e bendita vontade. Que o Senhor esteja restabelecendo, restaurando a cada situação para o louvor da glória do Senhor. Nesse instante de oração também apresentamos a nossa gratidão pelas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a Tua igreja. Que o Senhor continue a nos guardar, a guardar o Teu povo, a guardar a Tua igreja, debaixo da Tua paz e do Teu amor. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos para mais uma semana, estamos já encerrando este culto. Identidade cristã, firmados em Jesus Cristo. E como pudemos refletir nesta noite, que a identidade cristã e estarmos firmados em Cristo é tão somente por causa da graça de Deus presente sobre nós. Por isso, nesse instante, ao encerrarmos este culto, cantaremos o hino Maravilhosa Graça. Cantemos este precioso hino. Oh,
Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma excelente semana debaixo da paz e do amor de Deus. E no transcorrer desta semana, valorizemos a nossa identidade cristã. Deus abençoe a todos. Nesse instante, ouviremos o pós-lúdico.